Copa do Brasil tá afunilando para a decisão. Chegamos às quartas de final. Olá, pessoal! Começando mais um pré-jogo aqui no Game Arena. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com Fred Figueroa e com Samuel Vilar. E hoje a gente vai se debruçar sobre os jogos de ida da Copa do Brasil em sua fase de quartas de final. Então, Fred, vamos começar a destacar os jogos que teremos aí para a gente analisar. Celso, foi um sorteio que deixou o cenário muito aberto. Tá? Quando as 8 equipes estavam nos potes para ser sorteado, ou melhor, no pote único, né, não tem qualquer direcionamento nesse momento do sorteio, existiam equipes que você olhava e dizia: aqui pode ter um duelo mais leve. O Juventude, pela camisa e até pelo futebol jogado, era um desses clubes. E o Corinthians, não pela camisa, mas pelo futebol que vem jogando, é um time que está no Z4 da Série A, também seria um adversário bem interessante para a grande maioria dos adversários. E você também teria ali um Vasco, um Atlético Paranaense, tá? Circulando como opções interessantes. E o que aconteceu é que esses confrontos se formaram, tá? Inclusive vão ser os jogos da quinta-feira: Juventude e Corinthians, Vasco e Atlético Paranaense. Ficou dessa forma. Eles não formam um lado da chave não, tá? Os jogos são na quinta, mas eles não formam um lado da chave. A chave ficou formada, como a gente está vendo na tela, por Bahia, Flamengo, Juventude e Corinthians, e do outro lado, São Paulo, Atlético, Vasco e Atlético Paranaense. Na composição que ficou, pelo menos na minha visão, a gente tem os times mais fortes se enfrentando nos duelos dessa quarta. E esse equilíbrio que a gente prevê, ele passa também por uma perda de peças muito qualificadas no Flamengo, tá? E ainda pelo cenário do jogo da volta ser imediatamente depois de uma data FIFA, que pode comprometer fisicamente e até talvez a presença de algum jogador do Flamengo. Então, Bahia e Flamengo, que seria um jogo onde existiria um favoritismo claro para o Flamengo, torna-se um jogo equilibrado. São Paulo e Atlético Mineiro, para mim, é extremamente equilibrado, ainda que o São Paulo faça uma temporada melhor. Justamente por isso até o Atlético joga suas fichas nas Copas. Tá? Então, para mim, a gente ficou com um desenho onde Samuel vai ter trabalho aqui para indicar odds interessantes se ele for puxar por vitória, por quem vence, por resultado, porque são jogos muito, muito, muito complicados. Tá? Eu vejo uma quarta de final de Copa do Brasil absolutamente aberta. Absolutamente aberta. Qualquer composição de classificação, para mim, não teria nenhuma grande surpresa. A gente vai debater cada jogo, a gente pode aprofundar até quem a gente considera favorito, mas para mim tá tudo dentro de uma margem muito pequena de variação, assim, uns 60-40, digamos assim, nada passa disso. Fica flutuando entre 55 e 45, todo mundo dentro de uma margem muito pequena. Então, maestro, queria também que você trouxesse, antes de a gente mergulhar nesse jogo a jogo, a sua impressão geral desse desenho de quartas de final da Copa do Brasil. Os dois jogos da quarta-feira, e acaba não sendo a surpresa de serem os jogos da Globo na transmissão. Inclusive, a grade está muito curiosa. Bahia e Flamengo vai passar em 23 estádios, contando 23 estados e o Distrito Federal. As 3 exceções são São Paulo e Minas Gerais, naturalmente, e o Rio Grande do Sul. Achei curioso assim, e Rio Grande do Sul pegou também. São Paulo e Minas Gerais, tudo bem, a relação direta, mas Rio Grande do Sul também entrou nessa onda. E, de fato, são das duas chaves, dos dois lados desse chaveamento, são os dois principais jogos. Acho que tanto assim que um possível favorito da semifinal sai tanto de Bahia e Flamengo quanto de São Paulo e Atlético Mineiro.
Mas tem cenários diferentes nesses dois jogos. A gente tá falando, vai falar os da quinta-feira também, mas especificamente começa nesse momento nos da quarta-feira. Eu vejo um equilíbrio maior no jogo do Morumbi, tá? Assim, Bahia e Flamengo, apesar dos desfalques do Flamengo, e isso eu estou me referindo ao confronto, não especificamente ao dia, mas ao confronto. O Flamengo vai ter a data FIFA, mas já tem reforços que já vão poder jogar na volta, possivelmente. E é um jogo duro, o Bahia não vem conseguindo bons resultados com o Flamengo há algum tempo. Então, eu vejo o São Paulo Atlético Mineiro de forma mais equilibrada. Mas, especificamente na quarta-feira, assim, são áudios muito difíceis esse jogo. A gente tá sendo bem sincero, tá? A gente aqui tem muito. É um pré-jogo de odd, mas ao mesmo tempo é muito difícil de você indicar cenários assim para essa partida. Sobretudo, é muito mais fácil ir para outros mercados do que. Hoje quem trabalha é Samuel, Cássio. Não é a gente não. Deixa Samuel porque trabalhar. Hoje está mais pro Bahia, hoje está mais pro Flamengo, assim, ou pro São Paulo, pro Atlético Mineiro. Não é a coisa mais fácil do mundo, não. Porque, por exemplo, Bahia, eu acho que o Flamengo é favorito, mas não na Fonte Nova, tal. Então são cenários muito difíceis até para o cara entrar, para arriscar algum palpite aí na aposta. Assim, eu realmente tô curioso de verdade. Bom, então vamos fazer o seguinte. Samuel, traz também, tá, essa sua primeira visão, né? Já que tanto o Cássio quanto o Fred, em suas primeiras análises, já trouxeram certa expectativa, né? Por onde você deve caminhar, justamente por enxergarem a dificuldade apresentada nas odds, né? Então vamos ver como é que a Bet Nacional apresenta isso em forma de odds e qual a análise geral que você faz dessas quartas de final. Perfeito, Celso. Fred e Cássio pontuaram muito bem aí o que está representando essas quartas de final aqui da Copa do Brasil. São duelos extremamente complicados. Na minha visão, as duas equipes que eram aí consideradas, acho que por todo mundo, com um nível técnico abaixo das outras, estão se enfrentando, que seria Juventude e Corinthians. Então, os outros 3 duelos eles ficaram extremamente mais complicados. E aqui, a única, como eu posso dizer, não é nem discrepância, mas a única vantagem maior que eu vejo aqui é no jogo da quinta-feira do Vasco e do Atlético, até porque o Vasco já venceu agora recentemente o Atlético, jogou melhor, teve muita chance, teve bola no travessão, enfim, foi um jogo considerado mais tranquilo, mas de fato eu fugi completamente aqui do resultado final em todos os confrontos. Aqui a gente vai buscar trazer coisas principalmente relacionadas a gols nas partidas, tá? A gente vai explorar aqui algumas oportunidades voltadas aí no mercado de gols de ambas as equipes. Enfim, vamos dar uma olhada aí, né, Celso? Então vamos lá, vamos começar já com o Samuel indicando aqui que caminho ele enxerga para Bahia e Flamengo. A gente vai primeiro com os jogos da quarta e depois vai na sequência aí com os jogos da quinta-feira. Mas que caminhos você enxerga para esse Bahia e Flamengo, Samuel? Bom, Celso, de todos os 4 jogos dessas quartas de final, para mim esse é o jogo mais complicado, tá? É o jogo mais difícil de você trazer alguma coisa. Eu acredito que principalmente pelo fator do Flamengo ter perdido aí 4 peças extremamente importantes no seu jogo tático, né? Então ficou muito complicado aí para o Flamengo. A gente não tem tanta base ainda. Teve esse jogo recente contra o Bragantino, que jogou bem, mas o Bragantino também vem patinando muito nesse Campeonato Brasileiro, então não tem como tomar padrão aqui nesse jogo do Flamengo e Bragantino para trazer para esse jogo contra o Bahia. O que se está vendo aí são esboços dos times do Flamengo, do que pode vir, e eu vejo que existe uma certa fragilidade até defensiva nesse time que está montado, tá? Mesmo tendo perdido peças de ataque aí, mas o Flamengo tá investindo aí em um jogo mais ofensivo contra o Bahia, que joga em casa. Tendo em vista isso, a gente volta aqui para o mercado da Bet Nacional, a gente vê que está pagando aí 2,59 na vitória do Bahia e 2,95 na vitória do Flamengo, ou seja, são odds extremamente altas, o que precifica aí o risco também muito alto de você entrar em alguma coisa relacionada ao resultado final nesse jogo. E por isso, aqui eu decidi usar a ferramenta da Bet Nacional, que ela é muito boa para esse tipo de jogos que estão difíceis, tá? Já deixo essa dica para vocês. Quando tiver, assim, odds muito altas e as odds que estão boas, elas estão muito baixas, você pode usar aí a ferramenta do Criar Aposta.
você vai lá ali embaixo do nome do time, na Bet Nacional, você clica lá em criar aposta. E a aposta que eu trouxe aqui para esse jogo foi justamente o total de gols, menos de 3,5 gols, ou seja, para sair até 3 gols na partida, e para o Bahia fazer pelo menos um golzinho, tá? Basicamente, esse palpite aqui, ele gira em torno aí do bom momento do Bahia, que vem vivendo aí nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, vem fazendo bons jogos, é uma equipe que possui um ataque extremamente eficiente ali, com seus jogadores. Então, eu tô acreditando aí nesse golzinho do Bahia e tô acreditando num jogo também truncado, de certa forma. Eu acho que, justamente pelo equilíbrio da partida, eu tô apostando nisso aqui, né? Que saiam em menos de 3,5 gols, né? Saia até 3 golzinhos aí, 1, 2-0, 3-0. E que o Bahia marque pelo menos um gol nesse jogo. E a odd para isso aqui também ficou uma odd boa, ficou 1,88, tá? É uma odd mais elevada, existe um risco um pouco maior, mas foi o que melhor eu pude extrair aqui desse jogo, justamente. Se você é um apostador mais conservador, eu até recomendo você ficar de fora dessa partida, tá? Você não entrar nesse jogo. Mas se você está disposto a correr um risco maior, você pode usar essa ferramenta do criar aposta aí, porque na minha visão é um bom palpite para esse jogo. É isso, né? Gostei das sugestões de Samuel. Seja a sugestão dessa criação de aposta, que eu nem conhecia, seja o alerta para que talvez seja o caso de ligar a televisão, preparar um tira-gosto. Quem é da cerveja vai na cerveja, quem é do refrigerante vai no refrigerante. E curtir a partida. Se dentro do jogo surgir um desenho ali que pareça interessante, você pode pensar em algo relacionado à aposta, porque é uma partida muito dura, justamente porque o Flamengo sai da sua previsibilidade diante de um adversário que vive um momento, teve uma curva, teve uma oscilação negativa, mas já nas últimas 3 partidas dentro do Brasileiro e sobretudo nos confrontos da Copa do Brasil contra o Botafogo, mostrou muita solidez. Tá? Na última rodada, o Bahia enfrentou o líder, Botafogo, tá? E fez a partida melhor. Não, eu acho médio isso. Acho que ele terminou melhor o segundo tempo, mas boa parte do segundo tempo sofreu demais. O Botafogo mandou 2 bolas na trave, teve tudo para placar. Então, assim, não acho que eu achei que o jogo foi um pouco diferente. Eu acho que Veja, enfrentou 3 vezes o Botafogo, eliminou o Botafogo, não perdeu do Botafogo. O Flamengo tomou 4-1. Mas é o resultado, só falando do resultado, tô falando da performance. A performance do Botafogo no último jogo, do Bahia, desculpa, no último jogo, não foi nessa linha de que pegou o Botafogo 3 vezes e não perdeu. Assim, você pegar esse dado, beleza, jogar na mesa, ele funciona. Mas se você acrescentar que falar que no último jogo o time teve dificuldade, terminou melhor. No fim do jogo, na verdade, o Bahia merecia até abrir o placar. Mas para chegar naquele momento, depois do ajuste de Rogério Ceni, assim, o Botafogo abusou de perder gols. Assim, a torcida do Bahia estava irritada com o time. Então, o Bahia teve 2 caras ali nesse último jogo contra o Botafogo. Então, muito mais do que o resultado de não ter perdido para o Botafogo, é como foi o jogo. Eu acho que o jogo foi um muito mais focado em você ter enfrentado 3 vezes o Botafogo e ter passado. Eu vejo de forma diferente. De você fazer jogos extremamente competitivos, né, contra os principais times do país. E por isso eu acho que o Bahia é sim um time absolutamente dentro do jogo. Se o Flamengo tivesse sua força máxima, a gente teria um favoritismo para o Flamengo, que também não seria assim 80-20, 70-30 não. No confronto, talvez. No jogo da Fonte Nova, de forma alguma. Tá? Então, para mim, é uma partida de desenho complicadíssimo, tá? Mas que eu partiria aí, nesse jogo da Fonte Nova, de um 50-50. Tá? E por isso, você tem que... Quem é de apostar, você tem que procurar realmente outras rotas. Tá? Claro que assim, você disser, Fred... Escolhe um caminho, não fica no muro. Eu iria para o empate. Eu acho o empate absolutamente factível. Porque eu acho que, inclusive, dependendo do rumo da partida, o Flamengo vai aceitar esse empate. Não estou dizendo que o Flamengo vai entrar em campo pensando no empate. Mas dependendo do rumo da partida, ele pode administrar e trabalhar esse resultado. Então, na hora que tem um time
que, pelos desfalques, pelo momento, aceitaria um resultado, e é um time forte o suficiente para vencer, eu passo a gostar um pouco mais, tá? Mas isso é só para se me obrigarem a descer do muro e tivesse que fazer uma escolha aí na loteria esportiva, né? Coluna 1, coluna do meio ou coluna 2. Eu iria na coluna do meio, mas eu acho o jogo muito equilibrado. O Bahia tem atalhos para fazer gol, é um time que faz gol com facilidade, tá? Tem seus atalhos, muitos jogadores com capacidade de definição, isso é muito bom. E o Flamengo, mesmo sem ter sua força máxima, também mantém essa característica. O que me chamou a atenção, Fred, nesse palpite, né, do total para sair até 3 gols na partida e para o Bahia marcar um gol, é justamente isso. Eu espero que o Bahia mantenha a sua consistência aí, ofensiva, tendo em vista que o Flamengo é uma equipe que não possui, vamos dizer, a melhor defesa aí, do Brasil, né? Então, mesmo tendo bons nomes na defesa, ainda é uma equipe extremamente ofensiva e termina dando espaço aí para o seu adversário. Então, eu tô acreditando nesse golzinho do Bahia. Mas o que me deixa aqui com a pulga atrás da orelha é, se sair um gol muito cedo nesse jogo, se sair um gol aí, por exemplo, até os 10 minutos da partida, pode virar aquela degladiação total aí de ambas as equipes, né? Pode ser um jogo, aquela luta. O que eu não tô Bem esperando... aberto, né? Exato. O que eu não tô esperando por ser um jogo aí de... A primeira é o jogo de ida, né? Ainda vai ter o jogo de volta. Então... eu não tô esperando isso, mas é a pulga que fica atrás da orelha. Então vale a pena talvez até você esperar um pouquinho o jogo começar, ver se tá muito estudado, e aí esse palpite fica interessante. Bom, no mesmo horário vai estar rolando no Morumbi, São Paulo e Atlético Mineiro. Samuel, por aqui você vê um jogo menos duro, as odds lá na Bet Nacional apontam um favoritismo mais claro para esse jogo de ida? Bom, Celso, aqui continua na mesma pegada ainda, porém, o São Paulo, diante dos números, ele é bem mais favorito do que o Atlético Mineiro, e eu particularmente concordo com isso. Eu estive fazendo live essa semana aí, de jogos do Atlético Mineiro, e tá deixando muito a desejar, assim, é uma equipe que tá com muitas falhas ainda ofensivas, enfim, não tá conseguindo jogar aquele futebol que vinha mostrando aí nas últimas temporadas e nos últimos tempos aí. Então, assim, tá pagando 2,20 na vitória do São Paulo e 3,84 na vitória do Atlético Mineiro. Tá pagando até menos no empate, tá 2,99 no empate. Então, assim, diante dessa forma, eu acho que o São Paulo veio crescendo bem aí também nas últimas rodadas, fez bons jogos, venceu o Vitória recentemente, venceu o Nacional para poder avançar aí também. Então, eu vejo também que essa precificação do mercado ela está de acordo com o futebol que vem sendo apresentado, então não tem desajuste aqui. Diante disso, o palpite que eu preparei aqui para esse jogo foi justamente, mais uma vez, a gente utilizar a ferramenta Criar Aposta. Como eu falei, é uma ferramenta utilizada para jogos difíceis, que basicamente para você ganhar, você coloca 2 palpites. Se os 2 acontecerem, é green. Se um não acontecer, aí já é red, tá? Isso aqui serve para você pegar odds baixas, odds com muita chance de acontecer. Então, você soma as duas e aí você tem um valor de odd bem melhor, tá? E aqui o Criar Aposta foi justamente do São Paulo ao empate, nessa partida, e total de gols mais de 0,5, para sair um golzinho no jogo. Então aqui é para o São Paulo vencer ou empatar e para sair um golzinho no jogo. Essa foi a menor odd de todas aqui da rodada, foi 1,50. Mas eu achei aqui um intervalo de segurança legal, que essa daqui tem uma boa probabilidade de acontecer, viu, Celso? Então, mestre, de certa forma também um equilíbrio, né? Como você também tinha pontuado, Samuel, obviamente, pendendo até por jogar em casa, um pouquinho ali para o São Paulo, né? O equilíbrio maior desse confronto é o fato até do que os clubes disputam nessa temporada. Os dois estão nas quartas de final da Copa do Brasil e também nas quartas da Libertadores. Só que na Libertadores o São Paulo pega o Botafogo e o Atlético Mineiro pega o Fluminense. Agora, o cenário do Campeonato Brasileiro é que mostra, pelo menos para mim, a diferença do momento, que é bem importante. Primeiro, o São Paulo tem uma derrota no Morumbi com o Zubeldia, e venceu 3, e no Campeonato Brasileiro, dentro e fora de casa, venceu 3 das últimas 4 rodadas, enquanto o Atlético Mineiro não vence a 4 jogos. Vem de uma derrota dura, porque foi inclusive para o próximo adversário na Libertadores, perdeu em casa para o Fluminense que saiu da zona de rebaixamento numa vitória sobre o Atlético Mineiro. Não foi na Arena MRV, foi no Mineirão o jogo, mas lá em Belo Horizonte. Então, eu vejo o Atlético Mineiro muito pressionado nas Copas, porque o São Paulo tem a obsessão de voltar a ser campeão da Libertadores,
mas é o atual campeão da Copa do Brasil. Então, nesse momento, o São Paulo não está, inclusive ganhou até a Supercopa do Brasil também, não está nessa obsessão. Tá caminhando com favoritismo. Tem 4 grandes candidatos ao título brasileiro e o São Paulo já está ali e vencer, está buscando uma aproximação. O Atlético Mineiro não tem essa aproximação no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro é muito ruim. Tá ficando distante até da 7ª vaga ali, né? Tem 18 pontos, tem 2 jogos a menos, tem 22 partidas, mas hoje é 18 pontos do Fortaleza, que tem um jogo a menos, e da zona da Libertadores, como o Fred falou, que seria o 6º lugar, que seria o Bahia tem 24 partidas, o Bahia tem 39, são 9 pontos, é muita coisa, sobretudo porque você tem 9 pontos de distância para alguém que pontua, bem, não é 9 pontos para alguém que está morto no campeonato estacionado. O ritmo de pontuação da turma lá em cima é maior, né? Isso, então faz com que para tirar 9 pontos demore mais, então o Atlético Mineiro, por exemplo, para jogar Libertadores, ele tem que ganhar a Libertadores de novo, 11 anos depois, ou ganhar o tricampeonato da Copa do Brasil. Ainda que tenha peças muito valiosas, eu acho que o São Paulo, eu vejo o confronto equilibrado, mas eu vejo o São Paulo mais consistente na temporada e especificamente nesse momento. Além sobretudo, e além até do time, tá? O time do São Paulo tá mais encaixado. O Atlético Mineiro oscila muito entre boas partidas e partidas onde não é goleado em casa pelo Flamengo, perto do Fluminense, está na zona de rebaixamento. Enquanto o São Paulo é muito mais regular, vem sendo muito mais regular. A aposta de Samuel para a vitória, essa dupla aposta de vitória e empate, se eu fosse tipster, se eu fosse tipster, eu imagino que seria esse caminho também. Muito bem. Agora a gente vai para os jogos da quinta-feira, e aí, Samuel, no Alfredo Jaconi, a gente tem Juventude. Meu amigo, pega uma moeda, joga para cima e vê o que dá aí. Esse daí está Juventude e Corinthians. Eu gostei, a partida que o Corinthians fez contra o Fortaleza, deu mais. No meu blog, eu sempre boto os pitacos, eu tinha colocado Juventude classificado. Sempre coloco o pitaco dos classificados. Tem sido Bahia, São Paulo, Atlético Paranaense e Juventude. Só que o Corinthians, embora o Corinthians está nesse jejum do brasileiro, ele não tem uma dificuldadezinha grande para fazer gol. E o Roberto assim tem uma dificuldade. Mas eu achei um time mais chato do que vinha sendo, tá? Assim, o jogo contra o Fortaleza, o Corinthians foi muito competitivo. O Corinthians perdeu aquele jogo, mas eu acho que o Corinthians saiu ali, para jogo de Copa, um jogo desse aqui fora de casa, uma atuação dessa aqui fora de casa, não é uma atuação competitiva. Não sei se o torcedor do Corinthians enxerga dessa forma, mas o jogo específico lá do Castelão contra o Fortaleza foi contra o líder do campeonato naquele cenário, foi uma boa partida que o Corinthians fez. Eu concordo, viu, Cássio? Concordo. Eu tenho acompanhado também de perto aí alguns jogos do Corinthians. Há um Corinthians melhor do que esteve, por exemplo, há 3, 4 semanas atrás. Exatamente, assim, é esse o ponto. Melhor do que complicado. Exatamente. Não está ainda no nível, acho que a torcida espera, que enfim, todo mundo espera do Corinthians pela sua camisa, por tudo, mas tá melhor do que estava antes, que estava numa situação extremamente complicada. Não tinha chance, Samuel. Nesse jogo contra o Fortaleza, Garro pega a bola ali, bota 3 vezes na cara do gol. Aí o atacante perde, só que uma hora o atacante faz gol. Uma hora vai fazer, porque antes não conseguia nem ter essa oportunidade. Antes o Corinthians era uma pobreza de criação, uma pobreza ofensiva. Agora tem um meia que consegue ir ali arrumar passe e botar jogador na cara do gol. Então, assim, ter uma figura dessa, assim, para um confronto como esse. Exatamente, Cássio. Justamente o que eu trouxe aqui para esse jogo, essa aqui de todas, para mim, ela é a mais arriscada, tá? Como o Fred bem pontuou, é jogar a moeda para cima aqui e ver o que cai, porque é extremamente complicado aqui trazer alguma coisa. Como a gente pontuou no começo aqui da nossa análise, é o confronto assim, com as duas equipes que não possuem o melhor nível técnico dentre as outras que estão presentes ali nos outros confrontos. Então, assim, fica complicado você cravar alguma coisa, principalmente no resultado final. Aqui, resultado final, corra, tá? Resultado final desse jogo, corra. Busque alguma coisa também aqui voltada para gols. O que eu preparei aqui foi para ambos os times marcarem, sim, pagando 2,08, né? Você pode botar ele também para... Vai confiar em Yuri Alberto. Vai confiar. Você escolheu confiar. Eu tava vendo os vídeos dele, que meu amigo, acho que até ele, se ele ver o vídeo, ele vai rir, bicho, porque... Enfim, tem jogo que é complicado pro Yuri Alberto, mas eu escolhi acreditar aqui, Cássio. Principalmente porque esse palpite,
em jogos do Juventude aconteceu em 9 dos últimos 9 jogos do Juventude, tá? Além disso, é justamente isso, assim, o Corinthians tá nessa guinada, essa guinadinha que eles deram aí nessas últimas semanas me fez acreditar um pouco mais, talvez eles possam até marcar aqui nesse jogo. Se fosse um outro confronto, possivelmente eu não pegaria jamais um ambas marcas com a presença do Corinthians, mas enfrentando o Juventude, que é uma equipe que toma muitos gols, independente se joga em casa, se joga fora, para mim esse ambas marcam tem o seu valor, tá? Mas é aquilo, é uma odd acima de 2, tem um risco elevado, pessoal. Fique esperto. Nesse jogo eu estaria mais pendente ao lado do Juventude, tá? Que jogou muito bem na Copa do Brasil contra o Fluminense, né? Fez sua parte na classificação e vive um momento dentro das suas limitações interessante, né? No brasileiro. A saída de Roger, que poderia ser muito sentida, não foi, né? Jair Ventura faz um bom trabalho. E é um time com mando de campo muito forte, num período da temporada onde a temperatura baixa muito e o Alfredo Jaconi se torna ainda mais. O fator mando de campo no Alfredo Jaconi torna-se ainda mais evidente, né? Um jogo que incomoda normalmente o adversário, temperatura baixa nessa época do ano. Mas a margem é mínima justamente pelo que Cássio e Samuel falaram da recuperação do Corinthians, tá? Para mim, o time mais frágil dos 8 é o Corinthians, não é o Juventude, tá? Por isso que eu ainda tenho uma tendência, sobretudo no jogo de ida, pró-Juventude, tá? Até mais do que o ambos marcam que Samuel trouxe. Eu acho que ambos marcam é difícil. Confiar demais no Corinthians também, tá? pode ser complicado. Tem outro ponto em relação ao Corinthians. De toda essa análise desse momento, arrumou um goleiro, tá? Então, assim, toda essa má fase, toda vez que você pega os números do Corinthians, os números estão muito ruins, estão muito abaixo. Não existia o Hugo Souza. O Hugo Souza é uma figura bem recente no Corinthians e chegou com um nível de desempenho muito bom. Então, assim, é um fato novo do Corinthians bem considerável, tá? De fato, o Hugo Sem Souza dúvida, tem... sem dúvida. Principalmente acaba pesando principalmente para o segundo jogo, porque no pênalti realmente mostrou que está à altura de ser um antecessor, né? E eu esqueci só de citar aqui, Celso. Pode falar, Samuel. As odds aí do Juventude e do Corinthians, tá? Eu não citei aqui no começo da análise, mas a vitória do Juventude tá pagando 2,74 e a vitória do Corinthians 2,92. Então, alto, assim, né? tá muito alto, é muito alto. Você pode também explorar aqui, por exemplo, a ferramenta do criar aposta também nesse jogo. Ele se adequa a esse tipo de situação. Por exemplo, você pode pegar aqui, como Fred bem pontuou, existe sim um desnívelzinho do Juventude com relação ao Corinthians. O Juventude ele é um pouco mais time nesse momento, joga em casa, enfim, tem essas vantagens. E você pode pegar aqui também um duplo hipótese do Juventude, que está pagando 1,39 e pegar para sair um golzinho no jogo aí. E se você somar essas duas, já vai para uma odd de 1,74, tá? Então, você pegar um Juventude ou empate e para sair um gol no jogo, para não ser 0-0, tá pagando 1,74, que já é uma odd muito boa. Eu já vejo valor aqui também. Aqui você perde no cenário de não sair gol e do Corinthians vencer a partida. São os dois cenários. Muito bem, muito bem. E agora, com o nosso último jogo dessas quartas de final, vamos falar com a partida de São Januário entre Vasco e Atlético Paranaense. Samuel, você vê algum caminho interessante aqui para essa quarta partida que a gente vai analisar? Mais um jogo difícil, né, Celso? Mais um jogo difícil. As equipes elas se enfrentaram aí pelo Campeonato Brasileiro essa semana. Terminou em tapa, viu? Terminou em tapa, foi. Confusão terminou indicando ambos marcam, viu? Ambos marcam como cenário. É uma boa também, Cássio. Ambos batem, né? Ambos batem. E aí, do ponto de vista de odds aqui para esse jogo, o Vasco favorito, acho que principalmente pelo resultado recente, talvez se não tivesse vencido o Atlético Paranaense nessa última partida, essa odd estaria bem maior, se tivesse terminado empate, por exemplo. 2,24 para o Vasco, 3,2 para o Atlético Paranaense. Mais uma vez, o palpite que eu
decidi trazer aqui foi usando o Criar Aposta, tá? E aí o Criar Aposta, a gente pega aqui o Vasco ou o empate, joga em casa. Eu acho que esse jogo tá muito propenso ao empate, tá? Na minha visão. O meu feeling para esse jogo aqui seria algo voltado para o empate. E para sair 2 gols na partida, total de gols aí mais de 1,5. Acho que principalmente pelo clima que foi gerado na última partida, esse jogo ele vai ser bem movimentado e talvez aí bem pegado, viu? Mais uma vez, eu acho que o clima tá bem hostil nessa partida. E essa odd aqui, você somando aí a dupla hipótese do Vasco e para sair 2 gols no jogo, que é o total de gols mais de 1,5, o mercado está prevendo aqui muitos gols para esse jogo, tá? Por isso que o mais de 0,5 nem aberto está aqui no mercado. A odd fica 1,90. Samuel, e esse jogo, eu acho que ele vai ter um fator assim, ainda maior em relação ao jogo que encerrou a 24ª rodada, o jogo da segunda-feira. Ali foram 16 mil torcedores em São Januário, né? Essa partida, aquela vitória, da forma como o Vasco conseguiu, o Vasco ele vira para 2-1 no finzinho. 2 minutos antes já tinha tido um gol que o VAR anulou, até de forma até enxergou ali uma participação de Verratti. Achei até bem duvidoso o lance. Verratti não se mexe no lance, o zagueiro pula, mas Verratti fica parado, ele estava impedido, mas fica parado. E esse gol foi anulado, mas logo depois o próprio Verratti numa cabeçada colocou. Então aquele volume de jogo que o Vasco teve, e até pela dificuldade que teve, o Atlético Paranaense também, quando estava 1-0, teve muitas chances de fazer, muitas oportunidades para fazer 2-0. Então, assim, o torcedor do Vasco deve ter visto uma partida brigada, na qual, assim, a atmosfera de São Januário foi importante. Então, depois de vencer esse jogo e dar uma melhorada no Brasileiro, assim, já pisando na primeira página, no 8º lugar, é um caldeirão absoluto, assim. Eu acho que é carga esgotada para essa partida. Eu acho que o Atlético Paranaense tem uma rusgazinha, já tem uns 20 anos já que esses times já tem alguns confrontos interestaduais já tem alguns 20 anos. O Vasco tirou o título brasileiro do Atlético Paranaense em 2004. O Atlético, no jogo de São Januário, o Vasco não queria nada no campeonato, mas foi lá e ganhou do Vasco. Então, eu acho que a gente vai ver uma atmosfera ainda mais... Estou falando dentro do campo, não. Dentro do campo, o Celso já trouxe o detalhe, mas fora do campo. Mas eu querendo ou não, mistura também, tá? Eu acho até, infelizmente, até o que aconteceu no campo, eu acho que deixa o clima ainda mais hostil, mas tende a ser um caldeirão muito grande a favor do Vasco nessa partida. Influencia. E só um adendo também, Celso, vocês comentaram aí no começo, justamente esse ambas marcam aqui nesse jogo, né? Que tá pagando 1,87. Pode ser uma alternativa também, caso você que está assistindo aí não confie no Vasco para essa segunda partida, tá? Eu particularmente vejo que o Vasco está num bom momento. Acho que eles estão em momentos muito parecidos aí. O Atlético Paranaense e o Vasco têm tido resultados semelhantes. Então, por isso que termina ficando um jogo mais complicado. Mas eu vi aí uma melhora no Vasco para o que estava apresentando até, mais uma vez, 3, 4 semanas atrás, né? Muito bem, galera. Então, dessa maneira, a gente fecha aqui mais um pré-jogo apresentando análise, caminhos, palpites sobre os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo. Se você gostou, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe o nosso programa e nos ajude a crescer. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.